E fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Deus abençoe de coração vocês que estão acompanhando, curtindo e compartilhando os nossos vídeos aí e ajudando a gente a crescer. E o nosso canal está crescendo, tanto em visualizações, como em tempos de exibição e como em inscritos. E eu já quero pedir para você que gosta do conteúdo e conhece, deixar o seu like para ajudar a espalhar essa mensagem e você fazer parte desse movimento que mostra essas cenas aqui, ó, bonita do agroterapêutica e fala do evangelho. Coisa boa. Então, hoje o texto está em Atos capítulo 15, versículo 7, onde Pedro acalmou uma confusão. E a confusão era essa, que diziam, bora gordinha, que vocês já conhecem ela bastante, né, gente? Diziam que para o homem ser salvo ele teria que ser circuncidado. E Pedro se levantou e disse: não, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E Pedro acalmou aquela confusão que se gerou. E aí Paulo e Barnabé começou a falar das maravilhas de Deus ali naquele lugar. E já não era mais uma confusão. Olha a dor de barriga. E já não era mais uma confusão. Era agora alguém falando sobre as maravilhas de Deus. Então, gente, Pedro, se você for olhar o passado de Pedro, você vai ver que Pedro, quando teve aquela confusão que veio um homem lá até Jesus, ele cortou a orelha do homem, porque Pedro era muito explosivo, né? Se você for olhar o passado de Pedro, você vai ver que Pedro também negou Jesus. E você vai ver que Pedro era covarde. E você vai ver que Pedro negou Jesus e ele prometeu que morreria com Jesus. Entendeu? Pedro, ele prometeu que morreria com Jesus, mas ele negou Jesus. Então Pedro era um discípulo assim, que ele era um discípulo que não tinha o seu devido caráter. Ele era um discípulo que falhava muito, tinha muitos erros, mas Pedro andava com Jesus. Então o que eu tenho a dizer para você? Bora, mansinha, bora. Talvez você é uma pessoa que tem falhas, mas talvez você anda com Jesus. Isso significa que um dia você pode consertar essas falhas com muito esforço. As falhas que você tem hoje é as mesmas que eu posso dizer que eu tenho hoje. Tipo assim, não se conformar com elas. Então, se você tem falhas, ou você precisa continuar andando com Jesus, ou você precisa começar a andar com Jesus. Porque quem anda com Jesus é certo que a transformação vai acontecer. Então, Pedro era um homem falho, um homem covarde, um homem explosivo, que quando tinha uma espada na mão ele fazia um estrago, mas quando ele estava de mão limpa, ele não ia à luta. Tem muitas pessoas que são covardes, que às vezes a gente está aqui na internet e essas pessoas não têm coragem de falar a verdade quando encontra a gente pessoalmente, só na internet, né? Mas, gente, agora vamos falar um pouco sobre transformação de vida. E você que está acompanhando o canal, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todo dia tem vídeo novo sobre a palavra de Deus e eu apartando as vacas, porque todo dia, sem falta, eu faço esse trabalho aqui. Então vamos lá. Sobre transformação de vida. Pedro era tudo isso que eu falei para vocês. Era covarde, era cheio de falhas, mas ele andava com Jesus. A pergunta que eu faço para você é: você tem falhas? Tem, né? Mas você anda com Jesus? Então já deixa nos comentários aí: eu ando com Jesus, para eu ver que você está entendendo a mensagem, chegou até aqui essa parte do vídeo. Tá difícil crescer com vídeo longo, né?
Mas eu quero saber, escreve nos comentários aí, eu ando com Jesus, para mim saber que você chegou até aqui. Então, gente, quando você anda com Jesus e você tem falhas, Jesus vai te lapidando. Por quê? Você tem muito valor, não tem? Você é comparado a um diamante. Ele vai te lapidando e tirando as suas falhas e vai te ajudando a ser uma pessoa, a ser uma pessoa melhor. Então Jesus, ele vai lapidando as suas falhas. E o que acontece? Se você anda com Jesus, existe uma esperança de mudança de vida. Então hoje o que eu tenho, o mensagem central aqui hoje é, bora bezerrinha, bora. A mensagem central aqui hoje é mudança de vida. Então se você está com Jesus, conte com uma mudança de vida. Porque Jesus pode mudar o seu casamento. Jesus pode mudar sua vida financeira. Jesus pode mudar sua vida profissional. Jesus pode mudar sua saúde. Então, isso é transformação de vida. Quem anda com Jesus, uma hora tem transformação de vida, ou mais cedo ou mais tarde. Agora, vocês lembram que eu falei lá no começo que Pedro, ele acalmou aquela confusão? Pedro, que era um homem que gerava confusão, que causava a confusão, agora é um pacificador. Gente, Jesus muda muito completamente a pessoa. Eu sei que vocês têm esse problema de falar, ah, mas o fulano era maconheiro, será que isso mudou mesmo? Gente, eu não sei se mudou, se não mudou. Eu só sei que eu sei de gente que já mudou sim, que Jesus entrou e fez mudança. Pedro era um homem que tinha várias falhas e foi um dos apóstolos mais importantes. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dele. Então o que eu quero deixar para você de mensagem aqui é: deixa Jesus entrar na sua vida. E o que eu sempre falo, eu vou falar mais uma vez: comece a ler a Bíblia regularmente, todos os dias, ou talvez uns 5 dias por semana, uns 4. E aplica os princípios que você está lendo na Bíblia. Pede para alguém que tem conhecimento te ensinar, entendeu? Vai numa igreja e veja se essa igreja obedece os princípios que você está lendo na Bíblia, entendeu? Então, deixa Jesus entrar na sua vida, que Ele vai te transformar, Ele vai te mudar. Jesus é mudança, Jesus é transformação. O projeto que Deus tem na sua vida é para transformar a sua vida, é para mudar ela e para te salvar. Foi para isso que Ele veio no mundo. Jesus não veio no mundo para te deixar multimilionário, apesar que Ele pode deixar, eu acredito. Mas Ele veio como principal objetivo te salvar. Então, quando você começa a andar com Jesus, Ele vai consertar as suas falhas e Ele vai mudar. Bora? Curioso? Vamos? Ele vai mudar a sua vida. Bora, vacona, bora! Ele vai mudar a sua vida de uma vez por todas e você nunca mais será o mesmo. Então, gente, Deus abençoe vocês que assistiu até aqui. Bora, vaca! Bora! Eu quero agradecer a vocês que veio até o fim do vídeo, que tá ficando aqui. Obrigado mesmo de coração. Compartilhe o vídeo com alguém especial. Deus abençoe vocês. Deus em primeiro lugar. Valeu!